Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. O item é o 224 e o tema é a linguagem do pensamento. Na semana passada nós iniciamos esse item 224, que fala sobre as línguas, né, que podem ou não ajudar na mensagem recebida pelo médium. O mais importante é o pensamento, é a recepção do pensamento e da mensagem, independente da língua que o médium fale ou entenda. Nesse próximo parágrafo, nós vamos ver que, independente da cultura, do conhecimento do médium, independente de ser um intelectual ou de ser um lavrador ou um humilde trabalhador, o médium poderá receber a mensagem, mesmo não tendo conhecimento nem mesmo da sua própria língua. Então vamos ver o que diz aqui nesse parágrafo. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, o mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. É claro que quando o espírito tem um médium, um instrumento que tenha conhecimento de língua, que tenha conhecimento de um bom vocabulário, para ele vai ser mais fácil, visto que lá atrás nós já vimos que a espiritualidade se ressente de transmitir as mensagens, porque o nosso próprio vocabulário ele é pobre para exprimir tudo aquilo que a espiritualidade superior gostaria de passar para nós mais claramente. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos os mais elevados, os mais filosóficos, falando como camponês. Interessante isso, né? Então, fala aqui que o camponês, aquele que tem pouca cultura, ele poderá transmitir os mais lindos pensamentos, os mais elevados pensamentos, na sua linguagem, na sua humilde linguagem. A gente vê que as pessoas do interior falam com dificuldade, eles têm os seus trejeitos, os jeitos de falar, as dicções são diferentes, algumas palavras são diferentes da cidade e do interior, mas a intenção, a mensagem pode ser transmitida mesmo com essa pobreza de linguagem, mesmo no caso aqui, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos, o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium tão bem quanto do espírito. Então, mesmo que num texto haja incorreções, o importante é a mensagem que está sendo passada. Ninguém deve julgar um texto exclusivamente pela sua ortografia,
pelo seu contexto linguístico. O mais importante, a essência da mensagem, vem através do pensamento, da intenção. Então, algumas vezes, nós recebemos mensagens escritas de pessoas humildes, escrevendo palavras erradas, mas com um teor, um conteúdo muito elevado. Então nós temos a obrigação de ler aquela mensagem com erros ortográficos, mas ler a profundidade, ler o conteúdo, ler a intenção da mensagem. A gente não deve se prender aos erros ortográficos. A pessoa pode escrever palavras completamente erradas, mas nós temos que ter a sensibilidade de captar a mensagem que aquela pessoa humilde está tentando nos passar. Assim ocorre com os espíritos. Eles podem utilizar um instrumento, um médium, que não tenha conhecimento ortográfico da linguagem, pelo menos nessa existência, mas esse médium pode transmitir a sua mensagem, o seu pensamento, da melhor maneira. E nós devemos respeitar isso, esses textos. A futilidade em se prender em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-lo algumas vezes. Então a gente não deve se preocupar em ficar corrigindo o texto. O importante é entender o texto e transmitir a mensagem. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não sejam um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Bom, aqui ele já diz que pode-se corrigir a mensagem, a não ser que aquela mensagem, aqueles caracteres, eles identifiquem a origem do espírito. E aqui ele dá um exemplo. Assim por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem S, falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira, e embora o neto que servia de médium soubesse escrever perfeitamente seu nome. Então, o neto, que era o médium do espírito, ele tinha conhecimento ortográfico, tinha conhecimento linguístico, mas o espírito transmitia a palavra erradamente, porque era a maneira que ele se comunicava com aquele médium que foi o seu neto quando encarnado. Então foi uma forma de identificação para que o neto médium identificasse que aquele espírito era realmente o seu avô. Então ele preferiu manter a palavra errada, Julie, ao invés de Julies, para que o médium, o neto, identificasse essa característica que era uma característica particular do seu avô, que é assim que ele falava. Então, meus irmãos, nós temos que respeitar as pessoas que não têm conhecimento ortográfico, mas que têm uma grande sabedoria e muitas das vezes
São espíritos mais elevados do que nós, que temos conhecimento, que poderíamos ter conhecimento ortográfico, científico, seja lá qual for o tipo de conhecimento, nesta vida mais do que a pessoa que está passando aquela mensagem com erros ortográficos, mas com uma grande sensibilidade, uma grande verdade, uma grande mensagem com aquelas palavras erradas, ou escritas erradas. Na semana que vem nós continuaremos com o item 225, ainda no capítulo 19. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.